Um, dois, três, gravando. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu quero dar início aqui hoje numa espécie de série. O nome dela vai ser Orientação a Objetos em Dart Flutter. Vou tentar seguir aqui uns tópicos aqui que eu anotei aqui para eu não precisar de gravar de novo. A ideia é que esse vídeo aqui seja bem rápido. E eu estou gravando ele aqui na segunda-feira. Eu vou me organizar aqui para eu estar não só esse primeiro vídeo, como os demais que seguirão. Eu irei sempre publicar eles na quarta-feira. E por que que eu estou fazendo, né, esse conteúdo, né? É porque eu não encontrei, né, nenhum material referente a esse tema em português brasileiro nativo. E ainda os que eu encontrei lá de alguns indianos, eles não deixaram um pouco a desejar na minha avaliação. Não vou aprofundar muito nesse primeiro momento. Acho que a ideia que eu tinha me organizado aqui para ser mais ou menos aqui, eu acho que foram 16 vídeos, mas depois a gente pode organizar isso aí, a gente pode, não vou nem fechar isso aqui agora. É possível também que no final a gente faça, a partir do feedback que eu tiver aí dos ouvintes aí, do pessoal do YouTube aí para comentários, etc., a gente faça um exemplo um pouco mais prático. Bom, e aí nesse primeiro vídeo eu quero focar nesse tópico aqui, o que é programação orientada a objetos, né? Tem um livro da arquitetura arquitetura limpa, né, do Bob Martin, que ele fala que orientação a objeto impõe disciplina sobre a transferência indireta do controle. Aí eu já estou entrando especificamente no conteúdo aqui dessa série. Indireta do controle, né, melhor dizendo. O que que acontece? É, Aí eu deixei até aqui esse exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Uma espécie de desenho aqui que eu pedi para o chat fazer. O que que acontece? Isso aqui seria um exemplo de um fluxo, né? De um programa, de um paradigma estruturado. Eu tenho um início ali, o start do programa, e esse start ele chama a função A, que chama a função B, que chama, e assim, a função C e assim por diante, né? Se eu for pensar uma programação orientada a objeto, lembrando que o mesmo código, né, ele pode até permear aí pelos dois caminhos, tanto estruturado como orientado a objeto, dentro do mesmo código. Eu vou ter um start, né? E esse start ele vai chamar um objeto, e esse objeto ele pode chamar outro objeto lateralmente, e os dois podem se combinar para chegar num fluxo final, ou então pode ter um terceiro objeto aqui e assim por diante. Resumindo, é uma definição que, se você for aplicar assim de uma forma inicial, ela fica muito abstrata, né? E é muito difícil de pegar essas ideias, né? E é por isso que eu vou fazer esse vídeo aqui. Então, assim, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, eu queria só focar nessa definição aqui, ó. Orientação ao objeto impõe disciplina sobre a transferência indireta do controle, né? E se a gente for pegar uma diferença, né? Se a gente for diferenciar entre o paradigma estruturado, eu diria o seguinte: o paradigma estruturado ele é focado no passo a passo. O que seria esse passo a passo? Seria realmente aquela sequência linear que, que eu mostrei, né, nessa parte aqui. Seria o passo A, passo B, passo C e assim por diante, né? Enquanto paradigma orientado
objetos é focado no comportamento. Enfim, por hoje eu acho que é isso que eu queria falar. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre o que seriam classes e objetos. É, no próximo vídeo, provavelmente pode ser que seja na próxima quarta ou então em uma outra quarta que vai vir pela frente. E é isso. Por hoje é só. Obrigado.